Nesta aula estudaremos o circuito multiplicador de tensão. Os multiplicadores de tensão são circuitos retificadores que aumentam a tensão de saída sem o uso de transformadores. Para alterar uma tensão multiplicando os seus valores, existem diversas configurações que são muito úteis. Dentre os circuitos multiplicadores de tensão existem os dobradores, triplicadores, quadruplicadores, entre outros. Vamos analisar um circuito triplicador de tensão de onda completa elaborado no Multisim. Nesse tipo de circuito são usados 3 diodos e 3 capacitores. Na prática, devemos usar as tensões mínimas de trabalho dos capacitores pelo menos 50% maior que a tensão de pico de entrada. Durante um semiciclo, o ponto A está negativo em relação ao ponto B. Assim, o diodo D2 conduz a corrente carregando o capacitor C1 com a tensão de pico da rede. Conforme podemos observar nesse caso, está sendo considerada uma tensão eficaz de 120 volts. A tensão de pico está próxima de 170 volts. No próximo semiciclo, o ponto A fica positivo em relação ao ponto B. Com o capacitor C1 carregado, o potencial do ponto C será de aproximadamente 170 volts acima do ponto A. Com isto, a corrente circula pelo diodo D1 carregando o capacitor C2. De modo que C2 ficará com uma tensão próxima a 340 volts, conforme mostrado no voltímetro ligado a este ponto. Nesse estágio, temos um circuito dobrador de tensão, porém, incluindo-se o diodo D3 e o capacitor C3, obtemos o circuito triplicador. No voltímetro ligado na saída do circuito, podemos notar que o valor da tensão está acima de 500 volts, o que corresponde a 3 vezes a tensão de pico da fonte de entrada. Se for necessário uma polaridade invertida na saída do circuito, devemos inverter a polaridade dos diodos e também dos capacitores eletrolíticos. No entanto, ao se tratar de capacitores eletrolíticos bipolares próprios para circuitos de corrente alternada, a inversão dos mesmos se torna desnecessária. Nesta aula, estudamos o circuito triplicador de tensão. Vimos que esse tipo de retificador fornece uma tensão contínua de saída 3 vezes o valor da tensão de pico aplicada na entrada do circuito.